Olá, começa agora o Clique Agro, programa desenvolvido pelo Clique RDC do Grupo Condade Comunicação, voltado à agricultura e pecuária catarinense. Catarinenses lançam livro com abordagem inédita sobre sucessão familiar. A pauta dialoga com o cenário econômico de Santa Catarina. E na nossa entrevista, em especial, falando sobre o agronegócio. Sobre esse livro de vocês, como que vocês chegaram até o lançamento dele, que ocorreu há alguns dias atrás? Tá, tu queres que eu comece, Leia, falando do livro? Bom, o livro ele veio por uma demanda nossa, inclusive, né? Quando a gente trabalha esse assunto, quando os clientes nos pedem uma referência, nos pedem um livro para ler sobre o assunto, tudo que a gente encontrava era muito focado na questão legal, muito focado no direito, na questão da sucessão. E o nosso trabalho ele é voltado às lideranças, ao processo administrativo e mais psicológico, né, da estrutura da gestão das pessoas nesse sentido. Então, sentimos falta desse material, sentimos falta de um livro para publicar, e questionando sobre isso, a gente viu que tinha muito material, muita história, muita experiência, e começamos a estruturar, pensar nessa ideia do livro, e começamos a escrever, né? No início a gente não sabia se contava um case real ou se a gente juntava todas as histórias que a gente tinha vivenciado e fomos por esse caminho, pensando nesse modelo de ter um case, mas não real, é um case fictício, mas que, como a gente fala, né, qualquer semelhança é mera coincidência, ou qualquer coincidência é mera semelhança, né? Porque acredito que muitas empresas, muitos gestores vão se identificar nesse livro, muitos sucessores e sucedidos. E junto com essa história, a gente quer trazer as ferramentas, que é o modelo que a gente trabalha, né? Então, nós estamos contando um pouquinho da história, e a cada momento que dentro dessa história surgia a necessidade das empresas ou da gestão de recursos humanos e gestão de pessoas estar trabalhando com alguma ferramenta mais específica para aquele processo, a gente trazia então um pouquinho desse conceito. Não são conceitos novos, são conceitos já testados e validados no mercado, são ferramentas que a gente usa há bastante tempo, a maioria das empresas também conhece, mas nós fomos dando o nosso olhar, a nossa interpretação e mostrando em que momento que encaixa essa ferramenta, em que momento que é interessante usar essa ferramenta, em que momento que ela pode ser necessária para o processo. Porque a sucessão ela não é uma ferramenta isolada, não é um processo isolado, ela é uma construção, é um processo que precisa dispor de várias ferramentas de gestão de pessoas, de gestão de lideranças, para que ela seja possível ocorrer. Então, a gente vai trazendo essas ferramentas, esses modelos administrativos e conceitos aí da psicologia em cada momento da história que a gente entende que deveria ser tratado daquela forma. E algumas ferramentas que a gente foi moldando ou atualizando conforme aquilo que a gente acredita também. Por exemplo, pipeline da liderança, que é um conceito bastante conhecido do Rancharia, mas nós olhamos para ele, entendemos que as empresas hoje elas não têm uma hierarquia tão definida, não têm modelos assim tão engessados, as empresas são mais horizontais, então nós trouxemos uma leitura diferente, trouxemos um olhar mais claro sobre a autogestão, então focamos muito nisso, que esse modelo ia muito para a questão da liderança formal, e a gente trouxe esse primeiro momento, que é uma liderança informal, a autogestão, e reduzimos um pouco esse modelo também para que ele seja mais alinhado com a nossa realidade. É interessante você falar dessa questão da figura de liderança,
Porque, por exemplo, como vocês falam dessa questão de sucessão familiar, falando, por exemplo, do agronegócio, sempre tem uma figura de liderança que é muito importante ser respeitada. Às vezes, quando se pensa, não, mas porque é uma empresa familiar, então ninguém manda, ninguém tem que assumir essa figura mais autoritária. Muito pelo contrário. E a liderança, ela vai com certeza, né, ela vai iniciando dentro do próprio visão do empreendedor, né, e isso não é diferente em empresas familiares no Brasil como um todo, né, no agronegócio não é diferente, né, então tem alguém ali ou uma sociedade, enfim, né, que vai puxando o processo, que vai liderando a família, liderando o desenvolvimento do negócio, liderando uma relação, né, com o mercado, mas com o tempo, né, há a demanda de ir se separando mais esses papéis, né, e pensando num processo de continuidade, porque, na verdade, sucessão, né, a Regina trouxe, existe um conjunto de ferramentas, mas sucessão, são ciclos, né, é um processo contínuo que envolve planejamento, mapeamento e desenvolvimento da sucessão. Então, esta liderança que hoje, né, olha para o seu negócio, diz, e aí, como é que vai ser os próximos 5, 10 anos? Né? Onde a gente vai estar? Como a gente vai estar? E com quem? Né? Este é o exercício do pipeline da liderança e do exercício da sucessão dentro da nossa perspectiva. Um ponto interessante que vocês trazem, né, nessa pesquisa que foi feita para o livro de vocês, inclusive um dado do IBGE, que fala dessa questão da sucessão familiar, de que corresponde a 90% dos negócios aqui do nosso país. Então, é um dado muito, muito interessante, principalmente para a construção do livro de vocês e para se parar para pensar essa questão, né, de pequenos negócios, de sucessão familiar, da importância de se seguir no mesmo ramo da família. Legal. Acho que por isso que você tratou, né, Rê, de dizer que não é à toa que grande parte dos leitores acabam se identificando com a história, né? Porque, de fato, né, existe uma linha comum, né, dentro do empreendedorismo do Brasil, que né, esse empreendedor de sócios, esse envolvimento que o empreendedor traz para a própria família, né, para o negócio dele, as aspirações dele, as necessidades dele, vão para dentro de casa também, influenciam as decisões, né, dos seus familiares, né? Quando a gente está olhando mais especificamente para o agronegócio, inclusive esse ano saiu uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, junto com a KPMG, com 365 negócios do agro, onde 54% disseram que a prioridade número 1 para eles é a sucessão. E antes, né, se tinha, e eu acho que existe um dado que é um pouco alarmante para as famílias empresárias, que é o fato de menos de 20% das empresas familiares sobreviverem à terceira geração. Isso significa que existe um desinteresse, né, dos sucessores potenciais pelo próprio negócio. Porém, nessa pesquisa no agronegócio, 79% afirmaram que existe o interesse da próxima geração em assumir os negócios. Porém, 30% só tem um programa de preparação e de desenvolvimento, né? Que foram os pontos que a Regina trouxe. Quando se fala em sucessão, vamos organizar a herança, né? Os bens, vamos organizar como é que as coisas vão funcionar de maneira administrativa, mas há de se pensar no desenvolvimento, né, dos sucessores e da família empresária dentro do agronegócio também. Até porque quando tu fala, Lé, que há um interesse, né, mas o interesse ele não pode ser isolado, né, sem um preparo e sem uma prontidão também, né. Então, de um lado, há pessoas que não têm interesse, não querem seguir com o negócio, porque tem outros interesses fora da empresa, e tem os que se interessam, querem seguir os mesmos passos aí da família, mas no processo de avaliação de potencial, nem sempre esse é o potencial, é a competência dessas pessoas. Algumas podem se descobrir com potencialidades fora dessa organização. Mas quando a gente está tratando, né, dentro do processo de sucessão, da sucessão como um todo, independente de um sucessor familiar ter interesse ou capacidade ou não pela gestão, né, vou assumir o lugar do meu pai, vou ser o gerente, vou ser o CEO, ele precisa estar preparado em sucessão
para ser um bom acionista, né? Para ser daqui a pouco alguém que consegue ajudar o pai a tomar decisões de contratar um CEO, um gerente, né, capacitado, profissional do mercado, para buscar ferramentas e tecnologias, né? No mundo aí a gente sabe quanto o agronegócio está trazendo inovação e tecnologia, então existe um potencial, né, neste mercado que precisa se conectar com o potencial das pessoas, né? E as pessoas são a família empresária e os gestores, os líderes que ajudam a família empresária a conduzirem esses negócios, né? Eu acho que esse é o ponto de atenção, né? E que bom que, olhando para esse processo, a gente tem, né, inclusive na região aqui, né, de vocês, de Chapecó, e em Santa Catarina como um todo, em várias regiões do Brasil, o próprio cooperativismo, né, como uma força de conexão, de fazer parceria, de buscar tecnologia. Então, imaginem, né, um sucessor que ajude a família empresária, ou mais de um sucessor, né, a trazer essa dinâmica, né, para o negócio, né, essa dinâmica para o crescimento do negócio, que é grande demanda aí de preparação, né, dessas gerações para o futuro. Eu queria agradecer a presença de vocês duas e para o pessoal, né, que acompanhou então essa edição do Clique Agro, que gostou, né, das indicações de vocês, onde que eles podem encontrar o livro, como que faz, o pessoal aí que quer se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento amplo que vocês trazem. Bom, ele tá vendo na Amazon, ele pode ser comprado também através do e-mail, do site, né? A gente tem uma pessoa que está cuidando desse processo para a gente, que é a Renata, uma das consultoras da empresa, que está focada, cuidando um pouco disso, e ela pode enviar para alguns endereços, ou como pode ser feito direto na Amazon. Não sei se tu tem o link aí, Laia. No www.amazon, né, lá na busca de livros, né, você vai encontrar a sucessão do Oráculo de Delfos à mesa corporativa, né, chamando a atenção para esse olhar de Delfos, né, o conhece-te a ti mesmo, né, e projeta a tua intenção para o futuro, até chegar no olhar da mesa corporativa, que é o que decisões a gente vai tomar hoje em sucessão, que vão garantir a continuidade dos nossos negócios, né? Essa é a nossa intenção aqui. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Vale ressaltar dados levantados pelo IBGE que aqui no Brasil as empresas familiares correspondem a 90% dos negócios. Encerra aqui mais uma edição do Clique Agro, que tem o oferecimento de Sicoob Maxi Crédito, faça parte e produz inovação colaborativa no campo.